Fala, gente, voltamos aí com as impressões de Class of Elite, segunda temporada, episódio 6, que foi o clímax desse festival de esportes, e não à toa, teve bastante cena de impacto, finalzinho, então, nossa, a virada ali que o protagonista faz na situação toda, dá uma empolgada. Apesar da adaptação tá meio porca, com certeza, sim. Não vou negar não, mas eu falei que esse episódio seria legal de qualquer forma, porque tinha muita coisa interessante. Caso pra ser mostrado, uma delas, inclusive, foi a corrida do protagonista. Eles nem explicaram direito o que aconteceu. Então nesse vídeo aqui eu vou explicar decentemente, já que o anime deixou um monte de gente confusa do porquê diabos cortaram aquela parte. E, bom, lembra que eu falei que teria 3 cenas de impacto nesse episódio? Então, tem 3 cenas de impacto no final desse arco, só que eles cortaram uma. Não tenho a mínima ideia do porquê. Mas eu vou discutir isso mais à frente no vídeo, que cena era essa e por que ela é importante. De qualquer forma, tem bastante coisa pra falar desse episódio. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você tem vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Ou vídeos aí de Class of Elite. Mas vamos lá, falando do anime em si. No caso, eles botaram os pontos principais, teve uma coisinha aqui, outra ali, cortaram, uma cena muito engraçada do Ayano Code, mas eu vou comentar mais à frente no vídeo, no caso dos cortes. Vamos começar com o que eles mostraram. Eles mostraram, por exemplo, a parte da Kushida, o protagonista conversando com ela lá, e a gente vendo que sim, foi ela que traiu eles, foi ela que passou, inclusive, por causa da lista lá de quem ia participar no quê, pra Ryuen poder colocar counters contra eles e ganhar vantagem. Então, sim, a Kushida é uma baita, uma filha da mãe, o que já tava meio que comprovado desde a primeira temporada, só que ela era ainda pior do que parecia. Então eu comentei no episódio passado que dava, no caso, um leve suspense sobre isso. Esse episódio já mostra de forma bem mais direta, no caso, que a Kushida odeia a Horikita e quer, no caso, expulsá-la do colégio. E, bom, outra parte importante foi o Sudo e a Horikita. No caso, os dois tiveram um desenvolvimento bacana de personagem. A Horikita finalmente assumindo que não tem como fazer as coisas sozinha. No caso, embora ela tenha notado isso no navio já, ela continuou com a atitude arrogante dela lá. No caso, fazendo planos como se pudesse realmente vencer tudo sozinha e levar a turma nas costas. E não podia fazer isso, ela precisava de ajuda. E depois do protagonista dar um esporro nela no episódio passado, e ela sofrer tudo o que sofreu, no caso, durante esse arco aí, ela finalmente admitiu esse negócio todo, desabafou lá com o Sudo, que ela é cheia de problemas também. No caso, aquele negócio do irmão dela, o desespero dela de perseguir o irmão dela, ela fica completamente cega pro que tem em volta. Ah, eu tenho que cansar meu irmão, tenho que cansar meu irmão. E no caso, dane-se o que tiver à minha volta. As pessoas e tal, eu vou fazer isso sozinha. Não vai conseguir. Então, ela finalmente tá melhorando aí com o personagem, vocês vão notar isso somente no próximo arco também, vai continuar esse trabalho em cima dela. Ela finalmente vai ter uma evolução, porque a garota é um porre. Não que vai mudar a personalidade dela completamente, mas, no caso, vai melhorar bastante. Então tudo isso aí que o autor fez foi buscando um desenvolvimento de personagem pra ela, só que no processo muita gente ficou furiosa com ela, muita gente que assiste a série, no caso, detesta ela devido a isso. O Sudo também é complicado, ele no caso não tem os problemas da Horikita, mas ele é extremamente esquentado. Então qualquer coisa ele explode e prejudica a própria turma dele no processo, foi o que aconteceu ali. Ele bateu no cara da própria turma, e no caso foi um líder péssimo lá. O Ryuen ficou provocando ele de propósito, no caso ficou afetando o psicológico dele, até que ele explodiu lá e deu aquela caca toda. E então a Horikita vai lá e fala com ele, demorou um tempão e tal, mas é basicamente um resumo da conversa da Light Novel, que é um pouco maior. A explicação, no caso do Sudo, é maior, tá sobre a família dele e tudo mais lá, mas em resumo é aquilo. Ele tem pais lixo, como ele mesmo fala, e ele acha que é um lixo também. Ele achou que poderia ser diferente, mas no fim das contas, ele mesmo refletindo sobre ele mesmo, as ações dele, ele considera que não é diferente no caso dos pais. Só que isso é bobagem, como a Horikita fala. No caso, só porque os seus pais são ruins, não quer dizer que você, no caso, vai ser ruim. No caso, igual ela. O irmão dela é um gênio. Ela não nasceu um gênio, ela tem que se esforçar pra caramba e não consegue chegar nem perto do irmão, mesmo assim. Então ela mesmo fala, seria muito fácil, se ao ser filho de pessoas muito inteligentes, você nascesse um gênio. No caso, um dos filhos nasceu e o outro nasceu inferior. No caso, faz parte. Então, esse negócio aí do Sudo de que, não, os pais dele eram ruins, ele nasceu uma pessoa péssima devido a isso. Não! E ele pode mudar, ele pode correr atrás. Igual a Horikita também pode mudar, ela pode evoluir. Então foi bacana aí que ela finalmente desabafou, no caso, aquele orgulho que ela tinha e tava se achando superior a todo mundo. Ela admitiu lá que não, ela é uma pessoa cheia de problema, porque ela sempre teve aquele ar de muito superior ao resto da turma. Então ela finalmente baixou a bola, admitiu os erros,
E, bom, finalmente conseguiu convencer o Sudô, depois de muita insistência. E também soltar essa aí pra ele, o que realmente ajuda, já que ele tem uma queda por ela. Só que ela mesmo não entende bem isso. Se ela notasse realmente que ele é apaixonadaço por ela teria muito mais influência, porque ela saberia, basicamente, como influenciar ele. Ela fez de forma indireta, que vai ficar junto com ele, tá acompanhando ele até eles se formarem e tudo mais lá. E aí, pra eles foi ótimo, porque é a mulher que ele tanto ama falando esse negócio pra ele. Então, ela, de uma forma, no caso que nem ela notou, acabou conseguindo convencer ele. E como a Yano Coach tinha falado, tinha que tornar ele uma ferramenta para ela poder controlar ele. E ela fez isso, só que, como eu falei, ela mesma não tá ciente, no caso, como exatamente ela conseguiu. Mas a parte final ali foi com certeza muito importante, embora tudo mais que ela falou também tenha relevância, com certeza. E, bom, eles voltam para lá, e vai ter a parte final do revezamento, onde tem uma cena muito interessante, com certeza, é do protagonista. Muita gente aguardava por essa cena, porque ela é bem impactante no original, e não só nessa parte, ela vai ser lembrada por muito tempo na série. Então é aquela cena que tinha que ter um investimento bacana. E, bom, teve um investimento bem mais ou menos. Não foi horrível, só quadro estático, mas ainda assim foi aquela animação comum que botaram ali. Não tem aqueles quadros mega desenhados e tal, quer dizer, aquela animação fluida que impressiona. É uma corrida feita de forma normal, parece um anime comunzão lá, uma comédia romântica com uma cena de corrida teria uma cena mais ou menos igual a essa. Então, infelizmente, esse episódio não teve nem metade do investimento que eu esperava um negócio mais primoroso, já que era um clímax, mas não, adaptaram com a barriga lá, foi um negócio... deu pra levar. Não vou dizer que foi horroroso tudo, mas com certeza não foi digno de elogios também. O ponto é que o acontecimento ainda assim é impactante. Por isso que eu falei, não importa se adaptarem mal essa temporada. Ela tem eventos tão impactantes que mesmo mal adaptada, ela consegue se destacar. E no caso, deixar muita gente impressionada. Então essa é a vantagem dessa temporada. Porque se ela fosse no nível da anterior, que é mais fraca em geral, a cena de mais impacto tá no finalzinho. Então se fosse no nível da primeira temporada, olha, eu acho que muita gente já teria desanimado. Mas como tem muita cena de impacto e vai ter mais, com certeza, o final então, nossa, nem se fala. Aí acaba convencendo as pessoas a ficarem pela história, mesmo que a parte visual, direção, etc, não esteja aquelas coisas. Então teve essa corrida de revezamento aí, o protagonista acabou entrando nela, e aí ele desafia o irmão da Horikita, que é considerado, não deixaram tão claro isso no anime, mas no original ele é considerado deus da corrida lá, o cara é um monstro, é o melhor corredor que tem ali na escola. Então, desafiar ele é um negócio completamente maluco. Até porque ele é do terceiro ano, ele tá mais desenvolvido fisicamente e tudo mais, em comparação ao protagonista, que tá no primeiro ano ainda. Então, desafiar um cara que é bom pra caramba em corrida lá, considerado o as do colégio do terceiro ano, é um negócio que não faz muito sentido, em teoria. Não quer dizer suicídio. Mas o protagonista faz isso, e pra surpresa de geral, até ele fica esperando lá, ele aceita o desafio, porque ele tem muita curiosidade com o protagonista, lá entender mais sobre ele. Esse irmão da Horikita. Então ele recebe o bastão, mas fica esperando. Ele quer, no caso, realmente competir com o protagonista, ao invés de largar lá e só tentar conseguir o melhor lugar possível. E então os dois saem lá juntos, e o protagonista tá lado a lado com ele. E aí vai pra mente dele. Essa parte é muito interessante, porque ele começa a dizer que ele nunca correu pra valer, ele nunca teve um desafio que ele precisasse realmente correr com toda a vontade, caso até hoje. Então, embora ele estivesse correndo muito ali, ele ainda não tava, no caso, no máximo que ele podia chegar. E aí, no meio desse negócio todo, ele fala, eu vou acelerar ainda mais. E aí você fica empolgadaço lá, no caso, parece que ele vai passar o irmão da Horikita mesmo, porque eles estavam lado a lado. No caso, até ali, ele fala que pode correr mais ainda, putz, vai passar o cara. E aí, bom, aí cortam. Sim, com certeza um bando de gente. Não deve ter entendido nada, por que cortaram o resto da corrida? E aí depois fala que o protagonista perdeu. Então todo mundo confuso pra caramba lá, com certeza. A Karou Izawa fala isso, mas não diz muita coisa. No caso, alguns entenderam exatamente o que ela quis dizer. O que aconteceu foi o seguinte, o protagonista estava correndo, e aí eles estavam correndo tão rápido. Mostrou ali que eles estavam passando um bando de gente que estava à frente deles. Então uma delas acabou se desesperando lá, vendo ele chegando, e aí acabou tropeçando e caindo. E caiu na linha do protagonista, na lane dele. E então ele teve que pegar e desviar dessa pessoa, tava correndo numa linha certinha lá, a pessoa caiu na linha dele, então ele teve que desviar dessa pessoa e continuar. E ao desviar dela, aí eles não conseguiam mais alcançar, porque eles estavam perto já da chegada. Mas é aquele negócio, a gente nunca vai saber se ele conseguiria realmente passar ou não. A impressão que dava é que se ele acelerasse mesmo, ele ia passar. Mas aí teve esse contratempo aí de alguém cair na frente dele. Então foi isso. Mas não explicaram direito. E podiam ter mostrado. Isso que eu não entendi. Eu quero ser assim no original também.
No caso, não dá pra pichar o anime, no caso, cortou o negócio ali no meio, porque realmente corta no original. No caso, é um capítulo lá, uma parte do capítulo, na verdade, e aí vai seguindo aí, o protagonista fala isso, vai acelerar ainda mais e tal, e aí pula. O capítulo vai pra outro capítulo. E aí, no próximo capítulo, já estão eles na sala e tal, conversando, no caso, como mostrou aí, e aí fala e tal que ele perdeu. Ele mesmo comenta, no caso, que perdeu. E então não mostra o final da corrida, só alguém comentando lá o que aconteceu na corrida. Beleza, mas quando a Karuizawa comenta, tinha que voltar pra corrida e mostrar alguém caindo na frente dele, ele desviando lá. E aí completando a corrida atrás do irmão da Horikita. Pronto! Era fácil, qualquer um pensaria nisso. Não ocupa grandes tempos do anime também. Então eles cortaram inclusive a ending desse episódio, mas poderiam ter cortado a opening também se quisesse. Então tempo tinha. No caso, como falei, é um negócio ridículo de mostrar. No caso, dá pra mostrar até enquanto estático. Mas não! Decidiram, no caso, só Karuizawa falar essa frase aí, que deixou um bando de gente bugado com o que exatamente aconteceu. E, olha, é muita má vontade. Isso que me irrita nessa adaptação. Não é só ela adaptando porcamente, é má vontade. Eles fazem uns negócios lá que eu acho que qualquer roteirista e diretor mediano pensaria, no caso, na forma correta de mostrar o negócio. Mas eles fazem com a bunda lá, tá um pouco se lixando, a impressão que dá. Olha, isso aí... Olha, tá difícil. E, bom, o protagonista, apesar de ter perdido, ele competiu lado a lado lá com o cara que é o bambambam da corrida do terceiro ano. Então ficou todo mundo lá impressionado com ele. Apesar dele falar que perdeu e tal, tava todo mundo louco com ele lá, no caso, achando o máximo que ele conseguiu fazer. Então ele ganhou uma faminha aí, ficou bem conhecido no colégio, porque todo mundo conhecia o irmão da Horikita, sabe? Que o cara é um fenômeno aí, é o presidente do conselho estudantil, é bom pra caramba em esportes e tal. E aí esse aluno do primeiro ano consegue ficar lado a lado com ele numa corrida. Então ele ficou famoso não só na turma dele, o colégio inteiro ficou meio falando dele lá, daquele feito dele. Então alguns vão achar até estranho, pô, Marco, ele não queria ficar meio desapercebido e tal? Pois é, vai discutir isso mais à frente aí na história. Mas é um negócio aí que com certeza chama a atenção. E, bom, segue aí pra cena da Horikita, ela tem que resolver aquela treta lá com o Ryuin. Ela chega lá, e tá o Ryuin com a Kushida, e a Kushida acaba revelando e tal que sim, ela tá por trás da coisa toda e tudo mais, e ela quer tirar a Horikita do colégio. E finalmente fala o motivo, não explica direito, então fica aquela curiosidade pra você entender um pouco melhor esse motivo, mas a Horikita fala que finalmente lembrou dela, ela tava num colégio que a Horikita frequentou no passado, e ela fez alguma coisa nesse colégio, que ela não quer que ninguém mais saiba, só que a gente não sabe o que é. Então fica aquela curiosidade, por que ela fez? Eu, na época, que tava lendo essa parte, eu fiquei doido, desesperado lá pra entender o que exatamente ela fez. Porque não tinha explicação, só ela falando que a Horikita sabe de alguma coisa e ela queria se livrar de qualquer um que soubesse do passado dela. O que ela fez exatamente? Então, dá essa curiosidade, né? Mas pelo menos a gente tem explicação agora do porquê ela quer tanto se livrar da Horikita. No caso da obsessão dela com a Horikita desde que ela entrou no colégio. E agora ela quer se livrar não só da Horikita, como do protagonista também. Então isso é legal porque dá aquele negócio, pô, tem um inimigo infiltrado e eles sabem até quem é dentro da sala. Então como é que eles vão agir a partir de agora com ela em mente lá, podendo atrapalhar eles em qualquer um dos planos deles. Então dá uma tensão a mais, que é sempre bom. Mas, bom, segue aí. E ela tá falando com ele e tal, e ele admite o negócio todo, que armou o plano todo. Só que ele fala antes que é um cenário fictício, dele falando o que ela tá imaginando. Ele fala isso antes, obviamente. No caso, para poder falar todo o plano que ele fez exatamente ali, ele mesmo pegou e arrebentou a perna da garota. É contado no original que ele pegou e pagou uns pontos pra ela por causa disso, no caso os pontos da Horikita, aquele 1 milhão de pontos que ela daria, caso iria pra garota. Então a garota foi oferecido aí pela perna bem machucada, no caso que o Ryuin deixou, ele até bate na cadeira pra dar a impressão de que fez isso, caso aquela pancada na cadeira, é basicamente o que ele fez com a perna da garota. Ela se machucou bem de levinho lá, nada demais, e aí ele pegou e deu um pisaço lá pra, no caso, machucar pra valer a perna dela. Aí fica daquela forma que a gente viu no episódio passado. Só que ele, no caso, combinou com ela e ela aceitou isso. Mas, bom, a Horikita grava todo esse áudio dele admitindo a coisa toda, só que ele mesmo fala que não adianta nada gravar isso porque ele mesmo falou no começo, e gravou ele mesmo falando. No caso que ele, na verdade, tá só teorizando um cenário que ela tá imaginando, e não, no caso, falando realmente que foi um negócio que ele fez. Então o cara é cara de pau mesmo, extremamente cara de pau. E, bom, segue aí, parece que a Horikita não tem o que fazer, ela vai ter que se ajoelhar mesmo, ela já se conformou com isso, só que aí do nada toca o celular do Ryuin. E aí ele vai, escuta lá e fica boquiaberto. E até comenta depois lá que a pessoa por trás dela na sala é fantástica, porque acabou com ele ali, acabou com todo o plano dele. O Ayano Koji mandou um áudio dele combinando lá com o pessoal da turma dele, a garota lá que caiu, no caso, o que eles iriam fazer.
Então, se ele soltasse aquele áudio pro colégio, ele tava lascado. No caso, ele, todo mundo que participou do negócio, ia ser expulso, provavelmente. Então, o cara, que no caso mandou aquele áudio, tava com eles na mão. E aí ele cancelou lá a ameaça Horikita, no caso, não tinha mais o que fazer, aquilo lá foi claramente um counter, ou você para a ameaça que você tá fazendo a Horikita, ou então eu vou soltar isso pro colégio. E aí ele desiste do plano e acaba de ir embora. Mas é bem legal quando sai o áudio ali, entra a trilha sonora, essa parte, finalmente, a direção ficou boa. Tava meio muda antes disso, podia ter usado mais trilha sonora em outras partes aí, mas emocionaria mais. Eu falando, a direção tá bem fraquinha, muito mesmo essa temporada. Tá triste isso. A direção era boa na primeira temporada em termos de uso de trilha sonora e tal. Essa eles têm um compositor tão bom, é o de Kimi Nusso. E falando nisso, a trilha sonora que usaram na corrida ficou bem legal também. No caso, enquanto a animação não ficou aquelas coisas, a parte sonora por trás até que ficou bem empolgante. De qualquer forma, botaram uma trilhazinha no final, pelo menos essa partezinha do final ficou legal. Dá um suspense lá, quando ele vai embora. No caso, humilhado aí, porque o protagonista basicamente preveu tudo aquilo que iria acontecer e já tinha um counter pra parar ele. No caso, no futuro aí, caso ele fizesse alguma coisa pra Horikita. Então a gente fica até na dúvida se não vai fazer nada e tal, porque ele, durante todo esse arco aí, foi uma pessoa, no caso, meio relapso e tal, só naquela parte da corrida, que ele fez alguma coisa. De resto, ele tava só observando e até comenta que queria que eles perdessem, o objetivo era eles perderem ao máximo. E você fica meio, ué. E ele parece que não vai fazer nada mesmo, tá? Karuizawa, até falando com ele e tal, desesperado ali, se ele não tem um plano, algo parecido, não. Caso ele não quer fazer nada. Então você pensa que vai isso até o final, até quando a Horikita tá numa situação bem ruim lá. Pô, será que ele não vai fazer nada? Vai deixar ela se humilhar ali mesmo e pagar 1 milhão de pontos? E, bom, no fim das contas, ele fez alguma coisa. No último segundo lá da prorrogação, mas conseguiu deter o plano do Ryuin, ou pelo menos o final dele. O resto ele deixou acontecer. Mas era proposital isso, como a gente viu. Tudo isso era pra criar um desenvolvimento. No caso, pra Horikita, se ele pegasse e ajeitasse tudo e tal, consertasse toda a situação, a Horikita não ia aprender nada. No caso, só levando na cabeça que ela iria aprender. E foi o que aconteceu. Então, eles apanharam aí, mas ele mesmo comenta no material original que a turma dele iria sair muito mais forte, no caso, depois dessa parte aí. No caso, até a derrota estava dentro do plano dele. Mas, bom, tem uma outra cena depois disso aí. Foi um fechamento legal pro episódio, mas poderiam ter dado um outro fechamento. E, de novo, eles não cortaram a opening. E podiam ter cortado. Cortaram a ending. Já é alguma coisa. Deviam fazer isso todo episódio, praticamente. Pra, no caso, conseguir um tempinho a mais. Mas poderiam ter cortado a opening também e botado uma outra cena muito legal que é essa. Protagonista com a Arisu. Talvez comecem o próximo episódio com essa cena, aí seria um começo interessante, pelo menos, porque dá um suspense muito bom. E eu acho esse final desse arco muito legal, porque é um bando de cena de impacto, e a corrida com o protagonista, tudo isso acontece. Isso é a parte engraçada. Tudo isso acontece no último capítulo, são 7 capítulos. E aí no último capítulo que acontece tudo, todos os eventos marcantes estão no último capítulo. E, bom, faltou aí essa cena com a Arisu, que acontece logo depois desse evento aí com a Horikita. No caso, seria logo a continuação de onde eles encerraram esse episódio do anime. E aí tem ela falando que o protagonista, inclusive, mostra a cena, que ele pede 1 minuto lá, a Arisu, essa aluna aí que é da turma A, e aí manda esse áudio, que ele fala que tem que mandar um e-mail, o e-mail era esse áudio aí, que ele manda certinho no momento pra interromper, no caso, o Ryuin. E, bom, a Arisu fala pra ele e tal, que como se conhecesse ele, você fica curioso com isso, e aí solta da sala branca, a misteriosa sala branca aí, de onde ele veio. E então ele fica com o olho meio arregalado lá, sem entender nada do que tá acontecendo aqui. Porque como ela sabe da sala branca. E aí encerra, acabou o capítulo assim, você, não, tô filho da mãe! E aí você vai desesperado pro próximo, pra querer saber mais coisa. Então, é um final tão bom, mas tão bom. No caso que compensa, e teve uns momentinhos chatos nesse volume, não é? Tudo maravilhoso. Não sou fanboy que ficar defendendo tudo, não. Tem momentos muito chatos. Mas o final, no caso, o capítulo final, é muito bom. E nem adaptaram tudo que tinha de bom nele. Eu achei engraçado isso. Só botaram 2 cenas de impacto. Uma das cenas era a corrida. A outra cena de impacto é essa finalização com a Horikita, onde o protagonista interrompe sem estar ali. Então, outra cena que impacta bastante. E a terceira cena de impacto é o encontro dele com a Arisu, que revela ali que conhece o local de onde ele veio. Então, são 3 cenas aí que encerram esse capítulo e você fica, nossa, e agora? E aí vai desesperado pro próximo. Volume aí que, no caso, é um pouco mais fraco que esse, na minha opinião. Tem coisas interessantes ainda. Vai voltar, por exemplo, a Sakura, que no caso tanta gente gosta e tal, e ela tá desaparecida. Ela tá desaparecida totalmente, porque ela tem pouca cena mesmo. Mas ela tem cenas, ela existe. Mas o anime, como tá rushando e tal uma adaptação bem mais ou menos,
No caso, eles estão ignorando a Sakura. A Sakura, por exemplo, tinha uma cena num navio lá, onde ela quase se declara, o protagonista estava treinando se declarar pra ele, que essa cena aí é bem curtinha, mas ela basicamente fala com ele e tal, que tá sendo maltratada pelas garotas lá, no caso que ela tá no quarto junto, e aí ele fala que não tem muito como ajudar ela e tal, e fica por isso mesmo, mas a parte engraçada de que ela tá praticamente se declarando ali, treinando se declarar pra ele, pedindo ele namoro, se vocês notarem lá o que ela tava treinando sozinha no deck. Mas é isso, a cena dela no festival de esportes. Ela tentou lá, ela é ruim pra caramba em esportes e não é muito inteligente. Então, ela é realmente um caso... Se bem que a Karu Izawa também meio que cai nisso. A Karu Izawa é uma aluna bem mediana e em esportes também ela não é grande coisa. Mas o problema da Sakura é que ela, no caso, é mais introvertida. Então, até pra, no caso, conversar com os outros e tal, interagir, é mais problemático pra ela. Mas ela tenta pra valer lá. Aí ela fala com o protagonista e tal, se ele viu ela correndo e tal, porque ela se esforçou pra valer, tá acabada lá. E aí, bom, ele não viu. Mas, no caso, com pena dela, ele fala lá como se tivesse visto, tal, que ela deu o melhor dela e tudo mais lá. E aí ela me solta ela feliz lá, porque dessa vez ela não foi a última, ela não ganhou, não. A felicidade dela é porque ela não foi a última dessa vez, ela geralmente é a última. Então, nossa senhora, dá pena da Sakura. Isso meio que serve pro segundo ano também. É. De qualquer forma, a Sakura aparece, mas bem pouquinho. No próximo arco aí ela vai começar a ter um pouco mais de foco de novo. Então, pra quem é muito fã dela, vai ter isso de positivo no próximo arco, mas é um arco não tão interessante, embora tenha um evento de novo. No finalzinho vai ter umas partes legais. E, bom, outra diferença pro original, eles pegaram e tiraram uma parte que o protagonista, no caso, participa lá de uma corrida ao tesouro, aonde ele pega naquele potinho lá um sorteio. Ele pega uma missão que ele tem que fazer. Ele tem que ir correndo lá fazer. Aí, a primeira coisa que ele tira é pegar 10 amigos. Ele não tem 10 amigos, ele até é ruim nisso. Ele até fala, só pode ser brincadeira. Porque é basicamente o ponto fraco dele. Ele é péssimo em interação social. Então ele é meio isolado. Ele tem um amigo ou dois que ele pode, no caso, até considerar. Mas 10 não. Então ele pede pra trocar. E aí vem o outro bilhetinho falando, traga alguém que você ama. Traga a pessoa que você ama. Então ele de novo, tipo... É muito engraçado, é comédia pura essa parte. Então ter ele cortado não é um negócio essencial e tal, mas você dá muita risada nessa parte. Isso aí não é o tipo de coisa que, no caso, eu acho, não pode cortar, não. Igual simplificar diálogo. Não tem problema simplificar diálogo, mas tem que deixar bem claro o que o original tentou passar. Então aquela parte lá de, por que ele, no caso, perdeu a corrida? Bom, o anime não deixou muito claro, né? Uma frase da Karu Izawa que você pode interpretar como você quiser. Então mostra a cena rapidinho lá, 5 segundos você mostra a cena. No caso do cara caindo na frente dele, ele tendo que desviar lá e aí acabando, no caso, perdendo velocidade por causa disso. Então isso aí é o tipo de corte realmente que eu não entendo. No original explica direitinho o que aconteceu. Então tem cortes que não tem problema, pode cortar mesmo, reduzir diálogo, igual Horikita com o Sudô também, é bem maior no original, mas passaram a essência ali, não tem problema. Então não tem que seguir a risca certinho, no caso, frase a frase original, texto a texto, mas tem coisa que você pode cortar de boa e tem coisa que não, né? Mas, bom, gente, é isso. Mesmo que a adaptação não tenha ficado aos pés do original, é uma parte tão bacana, com tantas cenas de impacto, que acaba, no caso, se destacando, pra quem só tá vendo o anime, pelo menos. Então aguardemos aí pra ver se vou colocar aquela terceira cena de impacto que eu comentei no próximo episódio. Tô curioso sobre isso. E, bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscreva no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.